Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao estudo da lição da Escola Sabatina neste domingo, 21 de dezembro. Estamos chegando aí no finalzinho aí do ano, já é dia 21 de dezembro, o ano está se terminando e com ele muitas bênçãos alcançadas e também, claro, muitos desafios, mas que nós sejamos como Josué e que possamos usar as palavras que ele diz. Mesmo em meio às adversidades, aos problemas, sejamos capazes de dizer: eu e minha casa serviremos o Senhor. Queridos, na lição de domingo tem por título Vocês estavam lá. No capítulo 24 do livro de Josué, aqui nós vemos que Josué ele convoca todas as tribos de Israel em Siquém e chamou ali os anciãos de Israel, seus chefes, os juízes, os oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Josué chamou todo esse povo, essas pessoas, para mostrar ali o poder de Deus, o agir de Deus, como Deus pôde agir, não somente na vida daquele povo, mas na vida de outros homens, de outros patriarcas, de homens que lideraram nações, que lideraram multidões. Aqui nós vemos que o local onde foi realizado isso foi em Siquém, né, lá onde Abraão havia construído um altar ao chegar àquela terra e onde Deus lhe dera a promessa da terra prometida pela primeira vez. Agora, quando as promessas feitas a Abraão haviam sido cumpridas, Israel estava renovando a aliança com Deus no mesmo lugar em que a primeira promessa tinha sido feita no início. O apelo de Josué relembra as palavras de Jacó: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. A geografia do evento por si só transmitia o chamado para demonstrar a lealdade total ao Senhor, rejeitando todos os outros deuses. O local escolhido não poderia ter sido outro. Foi o local onde a primeira promessa foi feita. Ali, a promessa da terra prometida feita a Abraão. Então, aqui a lição ela traz essas palavras de Jacó para que eles pudessem se lembrar: joguem fora os deuses estranhos. Esse era o apelo de Josué. Relembra ali aquelas pessoas, as palavras de Jacó, para que eles demonstrassem agora lealdade total ao Senhor e que adorassem somente o nome do Senhor e não a deuses estranhos que nada podiam fazer por ele, como nada fizeram. Então, Deus é o principal agente das ações do passado. Revisado, se nós observarmos as palavras, eram as seguintes: tomei, dei, enviei, atormentei, fiz, te tirei, te livrei. Enfim, essas foram algumas palavras que nós vimos ao longo dessas histórias, desses livramentos de Deus para com os seus povos, para com esses grandes líderes. Israel não era o protagonista da narrativa, mas o seu coadjuvante. Foi Deus que havia criado Israel. Se ele não tivesse intervindo na vida de Abraão, eles estariam servindo os mesmos ídolos. Queridos, nós vimos na lição que nos momentos das batalhas, quando eles logravam êxito, não eram as suas estratégias de batalha, não eram as suas armas. Tudo que eles conseguiam era por conta de Deus. Era Deus que os guiava, era Deus que os conduzia. No livro de Josué nós vemos que o próprio Jesus Cristo, ele era um soldado ungido e estava ali com eles. Não era a sua força braçal, a sua força física, jamais. Se fosse, de acordo com a lição, eles ainda hoje estariam adorando aqueles deuses terrenos, deuses que nada puderam fazer por eles. Então, queridos, o discurso do Senhor contém uma mudança que ocorre 5 vezes entre vocês e eles, os antepassados, os ancestrais e a geração de Siquém. Foram tratados como um só. Josué estava procurando mostrar o que Moisés já havia afirmado lá em Deuteronômio, que o Senhor não havia feito aliança apenas com os antepassados,
mas com todas as pessoas que estavam presentes no momento do discurso de Josué. A grande maioria que estava lá não tinham vivenciado o êxodo. Nem todos estiveram no Horebe. No entanto, Josué disse que todos eles estiveram lá. Em resumo, as lições do passado devem ser apropriadas pelas novas gerações. Queridos, o Deus que atuou em favor dos antepassados no passado está pronto para agir em favor da nossa geração, da geração atual. E o que seria de nós se não fosse essas histórias que a Bíblia nos traz, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros que essas pessoas caíram, que muitos caíram. Então, o Deus que agiu no passado é o mesmo que pode agir no presente, na minha e na sua vida. Se você crer que Deus pode transformar a sua vida, pode vencer essa batalha que você está passando, feche seus olhos e vamos orar comigo. Santo e eterno Deus, Senhor, muito obrigado pelo teu poder na nossa vida. Obrigado pelas tuas palavras que o Senhor deixou para nós, para que servisse para nós como um GPS para a nossa vida, como um guia. Nos abençoe, que façamos o uso corretamente da mesma. Em nome de Jesus. Amém.